Ao top de 5 segundos. Programa Coração Brasileiro. Coração Brasileiro. É isso aí, mais uma vez o Coração Brasileiro juntinho com você através do Canal 20. Muito obrigado pela sua audiência. Bem, nós temos gravado programas em Itirapina, no interior do estado de São Paulo, e principalmente da organização Arruda Botelho, que é uma organização criada sem fins lucrativos e não governamental, e com o intuito de preservação do meio ambiente, dos animais e também o projeto cultural. Por isso, nós fizemos 4 programas que nós estamos apresentando para você. Hoje, principalmente, nós vamos apresentar para você o aeródromo, que mostra uma réplica do Demoselle, é o 19º avião de Alberto Santos Dumont, e também outros aviões que tem lá. Você vai conhecer esse projeto, essa visão cultural e que, graças a Deus, foi criado em 1994 pelo empresário Fernando de Arruda Botelho. Assista agora no Coração Brasileiro. A cidade é Itirapina, onde fica o aeródromo do Instituto Arruda Botelho, a aproximadamente 150 quilômetros de Ribeirão Preto. Fomos visitar este local para gravar imagens das réplicas do avião Demoselle e nos encantamos quando sentimos que naquele lugar respira-se amor ao Brasil e reconhecimento e respeito aos verdadeiros desbravadores do ar. Na frente do hangar principal tem uma série de bustos em homenagem aos aviadores e ícones da aviação esportiva e comercial. E, é claro, do pai da aviação, Alberto Santos Dumont, que no próximo dia 23 completa 106 anos do primeiro voo com o 14 bis. Estamos no Instituto Arruda Botelho, criado em 1994 pelo empresário Fernando de Arruda Botelho, morto recentemente, vítima de um acidente aéreo em 13 de abril deste ano, numa tarde de sexta-feira. Perdemos nesse acidente a presença, o carisma e a força física desse apaixonado pela aviação. Mas não perdemos o seu sonho, tanto que deixou no seu legado um projeto especial com o nome Demoselle, 19º invento de Santos Dumont, e com ele mesmo escreveu: este foi de todos os aparelhos que consegui maior popularidade. O sonho de Fernando ganhou outros sonhadores, que pilotam e lutam para levar nos 4 cantos desse planeta a visão dos homens e mulheres que buscam um céu de brigadeiro. O Instituto Fernando de Arruda Botelho, na realidade, originalmente era o Instituto Arruda Botelho, né? E agora a família denominando o Instituto Fernando de Arruda Botelho. Eu sou membro do conselho, é uma estrutura montada por apaixonados pela aviação, admiradores e pessoas que efetivamente se identificam pela história, em conhecer a história, viver a história. E nós temos essa missão. E o Instituto, cada vez mais, ele está com esse objetivo de apoiar, desenvolver estruturas que possam valorizar as iniciativas que elevem o nome da história da aviação, e até mesmo não necessariamente só da aviação, para todos aí conhecerem cada vez mais aquilo que o Brasil precisa cultuar, que é a nossa própria história. O Fernando de Arruda Botelho, o doutor Fernando, era uma pessoa apaixonada pela aviação. É gostoso de sempre rememorar isso, porque ele vivia a aviação, voava com paixão, cultuava a história,
desenvolveu projetos efetivamente de glória, que nós temos que admitir, como foi o caso do projeto Demoiselle, onde ele, a partir das plantas originais, né, do Santos Dumont, ele junto com os próprios engenheiros da USP e do Senai e do Senac, ele refez o projeto, trouxe para a atualidade, obedecendo os mesmos princípios do projeto original, apenas se atualizando em termos de materiais a serem utilizados, e pegou esse projeto e levou novamente para o mundo, levou para desenvolver e divulgar a história de um grande inventor da história brasileira, que é o Roberto Santos Dumont. É um projeto de sucesso. Realmente, o Fernando de Arruda Botelho soube, de fato, não só viver a história, como também dividi-la com os demais. Esse foi um grande projeto que eu considero por parte do Dr. Fernando. É tão entusiasmante essa história, esse projeto que foi idealizado pelo Fernando. Basta nós imaginarmos o seguinte, historicamente todo mundo, quem é o pai da aviação? Quem foi efetivamente o primeiro homem a voar mais pesado que o ar? São os irmãos Wright americanos ou foi Alberto Santos Dumont que voou mais pesado que o ar? É uma discussão que, na realidade, o Fernando ele recontou de uma maneira muito mais adequada para a história da humanidade. Acho que os irmãos Wright teve realmente os valores porque desenvolveram a aerodinâmica suficiente para se sustentar no ar e voar em 1903. Tem seus méritos e nós não temos como realmente dizer que não tem o mérito. O Alberto Santos Dumont teve seu mérito maior porque efetivamente foi um homem que expandiu, criou o mais pesado que o ar com independência do voo, ou seja, decolou por si só e pousou com controles aerodinâmicos sofisticados, totalmente inventados pela genialidade dele. São duas pessoas que, numa diferença de 3 anos, um em 1903, o outro em 1906, tem o seu valor que tem que ser reconhecido em ambos os lugares. Um nos Estados Unidos e o próprio Santos Dumont fazendo esse trabalho de uma maneira pública, numa área que era mais divulgada do mundo, que era a França, particularmente Paris. E o que o Fernando fez foi exatamente trazer essa história, vivê-la novamente no início do século XXI, onde ao comemorarmos o centenário de Alberto Santos Dumont, ele fez um trabalho fantástico que foi levar esse avião para os Estados Unidos, o Demoiselle para os Estados Unidos, interagiu com a família dos irmãos Wright, né? Eu particularmente nasci numa cidade do interior de São Paulo, uma cidade pequena, Paraguaçu Paulista, com 20 mil habitantes, hoje atingiu as 25 mil habitantes, né? E realmente os referenciais de aviação eram os paulistinhas, aqueles aviões de aeroclube, e aquilo passou a ser um sonho e uma determinação do qual eu persegui. Entrei na Academia da Força Aérea Brasileira, me formei oficial e durante 38 anos eu percorri todos os escalões, quase todos os escalões da Força Aérea, até Brigadeiro do Ar e recentemente agora fui para a reserva. Eu tive a grande oportunidade de ser um dos, diria com certeza, milhares amigos do Fernando de Arruda Botelho. É uma pessoa que fazia nos sentir criança novamente pela energia que ele possuía o dia inteiro, 24 horas por dia. Chegar perto do Fernando, ser amigo do Fernando era uma coisa que a gente esquecia de si próprio e voltava a ser criança, né? A gente via o avião como um brinquedo e ele fazia, ele tinha essa capacidade, ele tinha essa energia. E mais do que isso, ele fazia com que a gente se sentisse na obrigação de dividir coisas, dividir conhecimento, expandir conhecimento, dividir com as pessoas, como foi o caso das campanhas que ele fez com o projeto Santos Dumont, o projeto Blériot, e a divulgação que ele tinha pelo mundo afora, em Paris, em Portugal, na Argentina, Estados Unidos. A vontade que ele tinha de dividir isso. Isso tudo era algo que deixava realmente todos nós impressionados. E, infelizmente, vamos dizer assim, nessa velocidade, nessa dinâmica, nessa intensidade com que a gente vivia e admirava no Fernando, de repente nós tivemos uma perda muito triste, que foi um acidente aéreo no dia 13 de abril, que infelizmente nós viemos a perder o Fernando num acidente que realmente entristeceu a todos nós. Foi um momento muito chato, terrível, uma perda que demorou para cair assim na realidade e acordar no dia seguinte, imagina a família. Cadê aquela pessoa que era a energia, né? Que era a própria luz da força,
da velocidade, do sorriso, da alegria e do entusiasmo. Essa pessoa realmente nós sentimos muita falta. Isso foi uma perda que é muito difícil conviver com isso, mas temos a responsabilidade de continuar com o projeto dele e a família assim o deseja e vai fazer com que nós possamos manter o projeto Santos Dumont vivo, porque era também um desejo do Fernando e ele com certeza nos ensinou a como fazer isso e nós pretendemos seguir esse trabalho. Demoselle, o projeto que leva este avião em exposições e demonstrações, já ganhou vários adeptos em todo o mundo, divulgando o nome e o feito do pai da aviação Santos Dumont. Esta aeronave é conhecida como Libélula, por ser pequena e transparente, e foi batizada com o nome Demoselle, senhorita em francês, pela beleza e pela graciosidade. Um dos mais baratos e leves da época. Com um peso de 56 quilos, foram criados 9 Demoselle, sendo que o de número 6 foi o mais eficaz nos voos e na sua graciosidade. Santos Dumont queria popularizar o avião com o Demoselle, tanto que liberou os projetos para quem tivesse o interesse em fabricá-lo. Foram fabricados em várias oficinas da época, no mínimo 40 aviões. Santos Dumont chegou a declarar que por um ano voou todas as tardes com o Demoselle e chegou a visitar um amigo num castelo a bordo do Demoselle. Hoje, o Instituto Arruda Botelho tem 5 aviões que viajam desmontado num caminhão especial e quando chega ao destino é remontado e faz voos de apresentação. O piloto Fábio, filho do construtor deste avião, fala das mudanças no projeto original e demonstra a habilidade com esta máquina. Como o anterior, o primeiro Demoselle dele, algumas modificações foram feitas devido à segurança e até para a gente poder ter um registro para poder voar com esse avião em certos eventos. Nós tivemos que sair do bambu. O Demoselle original, por exemplo, ele era feito de bambu, né? A estrutura da cauda dele, dos tubos que vão para a cauda, eram tubos de bambu. A asa também era madeira e revestida com tela japonesa, com uma seda japonesa, né? Dos comandos, nesse daqui foi instalado aileron, que são nas asas para movimentar, enquanto que ele movimentava ele tinha uma jaqueta de couro com um cabo e a asa era bem flexível por ser de madeira. Então ele puxava para um lado e para o outro, a asa dava uma enflechada e fazia as curvas além do comando de pedal, né? Que era do leme. O que mais foi modificado? Bom, foi aumentado a asa, esse aqui devido os pilotos, tanto o Santos Dumont, ele era bem pequeno, bem leve, então a gente aumentou 1 metro, 50 centímetros em cada semi-asa para ganhar um pouco mais de sustentação devido ao nosso peso hoje, né? Meu sonho principal é poder voar até ficar bem velhinho, assim, isso que eu mais quero, poder continuar voando até ficar bem velhinho mesmo e continuar podendo também levar o Demoselle para eventos e poder falar um pouco da história, né? Tanto do avião quanto de Santos Dumont e também lembrando do nosso patrão, que hoje faleceu, que é o idealizador de tudo isso, na verdade, né? A gente só está continuando um trabalho que ele começou. Outras aeronaves estão expostas no hangar do aeródromo do Instituto Arruda Botelho, que mantém uma esquadrilha de demonstração aérea, a Broa Fly-In. Queremos crer que outros homens de boa vontade possam dar sequência a este projeto do Instituto Arruda Botelho, uma entidade sem fins lucrativos, com uma visão na preservação ambiental, no patrimônio histórico e artístico do país, no desenvolvimento social e na divisão cultural. Fernando de Arruda Botelho não passou. Ele está no coração de quem ama esse país chamado Brasil. O samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil, do meu amor, terra de Nosso Senhor.
Brasil. Pra mim, Brasil. Pra mim. Oh, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Deixa cantar de novo, trovador. É isso aí, você assistiu aí essa matéria especial que nós fizemos em Tirapina e nas organizações Arruda Botelho, ou no Instituto Arruda Botelho, que esse ano ainda estará como Instituto Fernando de Arruda Botelho. Parabéns a toda a família, parabéns a todos aqueles que realmente prestam serviço e mantêm esse legado de Fernando Arruda Botelho cada vez mais vivo e cada vez mais atuante. Parabéns a vocês. Bom, você está vendo eu aí aqui com um cachorrinho. Esse cachorrinho, o nome dele é Doce de Leite. Esse é o nome que eles deram lá em Tabatinga, também no interior do estado de São Paulo, que é uma cidade que tem mais de 50 fábricas de bichos de pelúcia e enxoval para criança. Enxoval para criança. Fica muito próximo a Ibitinga e é uma cidade que você precisa conhecer. Muito gostosa, tranquila e que você vai encontrar bichinhos de pelúcia como esse. Macio aqui, ó. Esse aqui vira travesseiro. Você vê? Ele faz isso aqui, ó, vira um travesseiro. E esse daqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar de presente para você. É verdade. Ô Miro, vamos botar o endereço, as pessoas vão mandar uma carta e falar assim, eu quero ganhar o doce de leite. Esse daqui foi fabricado pela WU. WU é uma empresa que desde 1996, há 17 anos, está em Tabatinga. Foi criada, é uma empresa de família, foi criada com o nome dos filhos do dono, que é a sigla dos filhos do dono, WU. Então, você vai acompanhar com a gente alguns programas que nós vamos fazer em Tabatinga e mostrar esse projeto tão importante lá de Tabatinga. Mas você vai ganhar, antes disso, vai ganhar esse doce de leite. Mande uma cartinha pra gente, diga assim, eu quero ganhar o doce de leite do Coração Brasileiro e da WU, tá bom? É uma empresa que tem 2 lojas e uma fábrica maravilhosa. Logo, logo nós estamos mostrando programas de Tabatinga. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já com muito mais Coração Brasileiro. Aguarda só um bocadinho, a gente já volta. A maior riqueza brasileira vem das suas terras. A produção é acelerada, tecnológica, preciosa. E todo cultivo precisa ser protegido de maneira eficiente, econômica e sustentável. É para proteger os tesouros das plantações e da agricultura brasileira que a Dinagro está aqui, para crescer com você. A história da Dinagro começa com uma amizade e uma sociedade. Isidro Pedro de Freitas e Salvatore Romano fundam juntos a empresa em 1968. Desde o início, a empresa, que até então era uma casa agropecuária, tinha um desafio: lançar no mercado um formicida até então presente no país apenas por importação. O produto, que já era comercializado pela Dinagro, distribuidora nacional agropecuária, era muito recente e importado dos Estados Unidos em quantidade bastante reduzida. Havia ainda muito preconceito e poucas informações sobre o produto. Isidro, sem qualquer conhecimento técnico, mas espírito empreendedor, começou a desenvolver a partir de suas observações e instintos uma isca similar. O desafio era encontrar na natureza algo que fizesse as formigas trocarem as folhas pela isca. A primeira solução? O bagaço da laranja. Nos anos 60, o bagaço era todo jogado fora pelas indústrias de sucos que estavam em expansão. Olha só a sacada de Isidro. Ele percebeu que o bagaço jogado de qualquer jeito pelas indústrias rapidamente apodrecia e causava transtornos para as fábricas, mas por outro lado, atraía as formigas. Não demorou muito para que o produto nacional ganhasse repercussão e fosse fabricado em escala industrial, ainda que artesanalmente. A empresa, que começou com uma pequena loja agropecuária, conquistou o mercado brasileiro com a eficiência e o diferencial de seu produto.
Casa Veronese. Tudo em produtos suínos. Tradição com modernidade. Produtos tradicionais da Fazenda de Dumont. Casa Veronese. Receitas de produtos de origem suínas que estão na família há mais de um século. Casa Veronese. A tradição, linguiça de Dumont, além da leitoa passarinho pronta para você fritar da medida certa. E ainda, a maravilhosa coroa de costela e o joelho à pururuca. Produtos suínos em natura, costelinha e produtos defumados. É fácil chegar na Casa Veronese. Dumont, a 3 quilômetros do trevo principal à esquerda na estrada vicinal. Olá, meus amigos e minhas amigas, é com muita satisfação que eu estou diante de vocês de novo e hoje eu gostaria de mudar um pouquinho a introdução da nossa oração, onde eu gostaria, por favor, de que vocês ouvissem essa pequena palavra. Está em Salmos 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Meus irmãos, chega de sofrer, chega de passar por necessidades que vocês não têm necessidade de passar. Vamos à luta, vamos mudar essa situação, vamos levantar essa bandeira que se chama Jesus Cristo e mudarmos a sua vida, assim como Deus mudou a minha, assim como Deus tem mudado a vida de milhões de brasileiros. Por que não pode mudar a sua? Porque você é orgulhoso? É por isso? Porque você não quer se curvar a um Deus vivo? A resolução está aqui, na palavra de Deus, que é a espada, que nós podemos, através desse conhecimento, dessa sabedoria, desse entendimento, lutarmos contra todo o mal que possa vir nos afligir e vencermos, assim como tantos milhões de pessoas vencem. Por que você não vai vencer? Por que você não vai mudar? Porque você está num leito, numa cama, doente? Liga para mim, eu vou orar por você, eu vou agir a minha fé sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua situação. Eu não quero o seu dinheiro, eu não quero nada de você, a não ser te abençoar. Chega de reclamar. Uma pessoa, um ser humano, se mede pelas atitudes e não por palavras. Porque, como diz o dito popular, falar até papagaio fala. Mas o que muda realmente são as atitudes do ser humano. Então, meu irmão, minha irmã, crie entre você e Deus um relacionamento. E esse relacionamento, através da oração, vai criar uma intimidade. Assim como você, meu irmão, minha irmã, tenha intimidade com os seus pais para conversar, para explicar o que está se passando, se desabafar. Se desabafe com Deus. Eu te agradeço, ó Deus Pai Todo-Poderoso, por esse momento de fé. E quero determinar na vida desse ouvinte, na vida desse filho de Deus, que haja sanidade na vida dele, saúde, que haja paz, que haja prosperidade. E agora, em nome de Jesus, que todos os problemas deles caiam por terra. Meu irmão, mencione o seu problema agora. Mencione o seu problema para Deus. Entre em contato com Deus agora, já. Fale: Senhor, o meu problema é esse. E o Senhor é o grande Deus. Socorrei-me. Em nome de Jesus, Ele vai te socorrer. Amém. Graças a Deus. Coração brasileiro, coração brasileiro, coração brasileiro, coração brasileiro, coração brasileiro.
brasileiro, coração brasileiro.